Boa. Muito bem, mais um coquetel do amor hoje. Sejam todos bem-vindos. O tema do coquetel de amor de hoje é utilizando a autenticidade como potencialidade. Você que está aqui com a gente, por um acaso, já sentiu que quando você quer forçar uma barra, sair do seu fluxo natural, da sua autenticidade, a coisa desanda? Não dá certo? E aí você olha à sua volta e você conhece pessoas que vivem dando aquele jeitinho, né? Sabe? Daquela enganadinha, às vezes, para despistar alguém, para deixar de fazer algo que não está afim, ou alguma coisa do gênero, a pessoa simplesmente dá uma escapadinha. E já você não consegue fazer isso. Você sempre precisa falar a verdade. Se você sentiu alguma semelhança, continua com a gente assistindo esse vídeo. Se você está chegando aqui agora, assista o primeiro episódio. Pode ser logo depois desse, porém é importante para você entender melhor a causa que a gente defende aqui. O que é o coquetel do amor? Para que ele serve realmente? Porque nesse episódio eu já vou entrar direto na molécula consciencial do nosso convidado, ok? E lá no primeiro episódio tem várias denominações, explicações para você entender melhor como tudo funciona, tá bom? E os aperitivos de amor de hoje, então, serão para Vinícius Zuccherato. Vi, seja muito, muito bem-vindo. Gratidão por ter aceito, gratidão por estar aqui compartilhando a sua essência, o seu amor comigo e com todos que estarão por aqui nos prestigiando. Gratidão e seja bem-vindo. Muito obrigado. Sejam bem-vindos todos vocês que estão assistindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela análise da molécula, né? Eu já tive uma prévia do que é e da própria análise resumida, e foi o fato, o motivo de eu ter aceitado fazer o Coquetel do Amor. Então, muito obrigado. De nada, e é uma honra, é um prazer muito grande. Ouvi, você já percebeu que você consegue enxergar não só as suas potencialidades e honrar isso, mas também a das outras pessoas? Eu estava olhando a sua molécula e você tem particularidades impressionantes. Eu digo que se você estiver assim, conseguindo viver a sua naturalidade realmente, quem você é naturalmente e ser autêntico consigo, você consegue enxergar cada parte que brilha no todo. É como se o mundo para você fosse um quebra-cabeças e você conseguisse enxergar cada pessoa, onde cada pessoa se encaixa naquele quebra-cabeça, porque você entende as partes do todo e também consegue perceber de alguma forma o que cada um, cada ser, cada pessoa traz de muito bom dentro de si. E você tem uma facilidade incrível para fazer essas conexões, entender então onde a pessoa se encaixa e fazer conexões para que tudo funcione da melhor forma. Você já conseguiu perceber isso na sua vida, com a família, no seu grupo de amigos, no próprio trabalho? Já percebeu algo assim? Já, já sim, desde pequeno, né? Mas quando eu era pequeno, a gente não tem tanta consciência da vida, do mundo, né? Das nossas habilidades. Um exemplo mais recente, assim, que eu posso trazer aqui é mais voltado ao esporte, né? Acredito que há um ano, 2 anos atrás, quando eu morava ainda com meu pai, a gente assistindo jogos de basquete, né, dos Estados Unidos. Normalmente a gente só assiste a reta final, quando realmente vale o título, né? Porque a gente não é muito ligado na NBA. E tinha um time, particularmente, que eu gostei, não sei, gostei deles, do modo de jogo deles, e eles com certeza não eram favoritos. Mas eu falava pro meu pai, sem entender tecnicamente o basquete,
esse time vai chegar, esse time vai chegar, esse time é bom. Ele falava, mas eles estão perdendo, né? Não, mas percebe, eles não têm tantos talentos individuais, mas como um time eles são muito fortes, né? Então, ah, algumas nuances eu consigo perceber, né? Mas principalmente no esporte, que eu acho que está relacionado muito à minha pessoa, né? Muito particular. A sua vivência, né? Você viveu, teve Sim. bastante experiências nesse sentido. Muito Uhum. bom, muito legal. E eu já vou colocar aqui a sua molécula. Muito bem, então eu estou aqui já compartilhando a sua molécula para mostrar, para explicar melhor o que eu quero falar que está relacionado a esse tema, né? Da importância da utilização aí, da autenticidade, enxergar e utilizar como uma potencialidade sua, e também para dar sentido ao que você acabou de contar para a gente. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Ai, que linda! Eu gostaria de deixar claro, né, para o pessoal aqui, eu sempre gosto de falar assim, que você já tem a molécula, você já teve contato com ela, você recebeu a sua análise resumida, e eu escolhi algo para falar aqui hoje, que está relacionado a esse tema, que nós ainda não conversamos. Então, para o pessoal saber que a pergunta que eu te fiz e a sua vivência, a experiência que você compartilhou comigo, a gente não combinou, você nem sabia que eu ia fazer essa pergunta para você. Uhum. Só que eu faço isso de uma forma muito tranquila, sabendo que se a pessoa não perceber o que eu estou perguntando, ok, ela ainda não conseguiu perceber aquela naturalidade que ela tem, aquela potencialidade, aquela característica da molécula dela. Porém, sempre dá certo, porque as pessoas, no fundo, elas se conhecem, né? Mesmo que elas não estão conseguindo manifestar um ponto ou outro na vida, tá difícil viver alguma coisa que mesmo que ela sabe, poxa, eu tenho uma força para isso, eu sei que eu consigo, tenho vontade, mas sei lá, tá faltando coragem, né? Enfim, então no fundo a gente sempre sabe. Então, aí agora eu vou explicar tecnicamente na sua molécula onde eu vi isso, o que eu enxerguei e vou contando através das vibrações, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Não foi nada planejado mesmo. Gente, e assim, para quem não sabe, né, o Vinícius, nosso convidado maravilhoso aqui hoje, ele é meu filho. E, mesmo assim, a gente não tem essa, que nesse programa a ideia realmente é surpreender, ok? E como na análise resumida não é uma análise completa, né, da molécula, então ainda ficam vários pontos que dá para eu surpreender por vários dias. Então vamos lá. Deixa eu puxar este para cá e aumentar um pouquinho. O que eu quero falar, Vi, da sua molécula, quero comentar assim de uma forma bem bem clara para você entender e se ficar alguma pulguinha atrás da orelha, alguma coisa que eu não for muito clara, me avisa, tá? Eu Tá vou bom. começar pelo seguinte. Esses números aqui, ó, coloridos, que estão fora dos círculos, eles são as inteligências, ok? Então, ó, 689, 735, 241 são as inteligências. No gráfico, aqui no meio, as inteligências são as fatias, cada uma dessas fatias aqui, ó. Como que chama quando é 9? Nossa, é octógono? Como Octógono é 8. E 9 é o quê? Nossa, boa pergunta. Então, essa forma geométrica de 9 aqui. Ah, não, mas não é. Ela não tem 9, é octógono mesmo. Tá certo. Porque são 8 inteligências. Então, são 8 fatias aqui do octógono, que formam 8 inteligências, porque a nona está aqui no meio. A nona não, né? Mas que completaria uma nona, que são 9 inteligências. Então, 5
é o ponto central magnético. A inteligência 5, o número que você tem aqui, ó, na inteligência 5, ele representa o seu centro de tudo, tá? Então, ele gera no centro e expande para todas as outras inteligências. E aí, aqui a gente tem, ó, inteligência infinita, inteligência essencial, inteligência cognitiva, inteligência criativa, inteligência vital, inteligência magnética, inteligência natural e inteligência emocional, ok? Eu ouvi um barulhinho que você fez aí e eu lembrei que eu esqueci da gente fazer um brinde para começar. Na verdade, é o alarme do brinde. É brincadeira. Adorei o alarme do brinde. Eu me empolguei e vamos lá. Então, vamos. Mais uma vez, eu te dou as boas-vindas e vamos fazer um cheers. Cheers. Um Santé. cheers à sua molécula, ao fluxo da sua energia natural e por você estar compartilhando você, seu amor, quem você o que você tem de melhor conosco. Perfeito. Uma pergunta. Às vezes, quando eu falo, dá um eco aí ou não? Fala mais. Não sei o que falar. Acho que não. Eu acredito que tá bom. Tá. Tá bom, tá bom. Então você fala. Então, vamos lá. Tá vendo aqui, ó, na inteligência 9? Olha aqui a sua molécula. Inteligência 9. Você tem o corpo 7, tá? Então, ó, inteligência 9, corpo 7. Inteligência 9, que é inteligência natural, corpo 7. E na inteligência 7, você tem o corpo 9, tá? Eles dão uma invertida aqui. E aí, isso me mostrou e me trouxe a percepção de que um está reforçando o outro. E aí, o que acontece? Como essas duas inteligências, elas também fazem parte da simbiose do poder de dádiva, isso me chamou bastante atenção, porque eu falei, olha só, no poder de dádiva, a gente já sabe, porque fizemos a sua análise resumida, já sabemos que você tem 2 vezes o número 9, tanto que aqui, ó, o outro 9 é o que está aqui, ó, no 8, né? Então, você tem 2 vezes o 9, você tem um 7, porém, a gente pode comentar ainda mais a fundo sobre essas vibrações, porque no 9 você tem um 7 e no 7 você tem um 9, tá? Então, eu quero começar falando, entregando para você aperitivos de amor a respeito disso. O que mais dá para a gente tirar, dá para a gente imaginar e fazer de conexão a respeito de tudo isso, para auxiliar você a enxergar realmente, de uma forma ainda mais profunda, características que são suas, potencialidades, recursos e ferramentas que você traz, e que pode te dar, assim, uma direção muito grande no seu dia a dia, em vários aspectos, porém, principalmente no profissional. Principalmente para aquilo que você vai escolher, realmente levar na sua vida para ser valorizado e ter recompensa financeira, tá? Para que realmente você crie um legado financeiro. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo 9. Inteligência natural. O que é uma inteligência natural? É você realmente ser o seu natural. A inteligência 9, ela vem de uma esfera que chama silêncio da existência, que é o seu silêncio, da sua existência. Ou seja, lá é onde tem a mais pura consciência de quem você é realmente. E aí, quando a gente vai para a inteligência, que é o veículo, a inteligência é mais ou menos assim. Olha, existe a consciência, que a gente pode levar para um lado mais espiritual da coisa. Então, é como se fosse o Vinícius
não corpo humano, não nos corpos tridimensionais, né? Mas na sua mais pura energia que existe. Através do 9, ele vai acessar uma inteligência natural. E essa inteligência natural traz recursos para que ele viva, que ele manifeste essa naturalidade dele através de um corpo, que no seu caso é o corpo 7, tá? Então, qual que é a melhor forma do Vinícius viver a naturalidade dele? E aí eu já pego e faço um link. O que é naturalidade? O que é você viver o seu natural? O que é você ser natural? Para mim, é você ser autêntico. Você quer comentar alguma coisa a respeito disso? Não, simbora. Então, para mim, é você ser autêntica, você viver a autenticidade de quem você é, da sua molécula consciencial, tá? Legal. Como, para o Vinícius, é importante viver isso? É manifestar. Qual a facilidade que o Vinícius tem de manifestar essa naturalidade? O corpo 7, ok? O que é o corpo 7? O corpo 7 é um corpo que vai impulsionar você a ter uma causa, a ter um propósito. É um corpo que vai movimentar a sua energia, te dando a energia certa, a quantidade certa de energia, para que você movimente alguma coisa que não se trata só de você, ok? Sempre que a gente fala de 7, 8 e 9, o ser humano, o indivíduo, não está focando somente nele. O corpo 7, ele também permite que você seja um ótimo facilitador na vida das pessoas. E ele te dá uma possibilidade brilhante de você conectar as pessoas, ok? Então, olha só. Você viver o seu natural também quer dizer você conectar pessoas, defender uma causa, ser um facilitador. Quanto mais autêntico e natural você consegue ser, mais você consegue ser um facilitador, conectar pessoas e você também, você se conectar às pessoas, você se facilitar a sua vida, você enxergar o que precisa ser enxergado ali, vamos dizer assim, em termos de causa, entender o significado, entender o propósito, e para você sempre tem que ter essa causa e esse propósito. Quando a gente fala de viver a naturalidade, de ser autêntico. Então, assim, se o Vinícius não está entendendo o significado, entendendo o propósito, defendendo aquela causa, ele, na verdade, não está sendo natural. E eu não faço. Perfeito. Ou eu desisto no meio do caminho, olho e falo, por que que eu estou fazendo isso? Se não tem sentido, se não vejo o porquê daquilo, aonde eu vou chegar com aquilo, ou o que eu sinto fazendo aquilo, tchau. Não faz sentido literalmente, não continua. Perfeito, que foi o exemplo que eu dei lá no começo, que eu fiz uma pergunta para as pessoas que estão aqui com a gente, né, para que elas continuassem a assistir o vídeo e entender do que a gente ia falar. Porque realmente Sim. desanda. Quando você não está sendo autêntico, você não está sendo você, a coisa desanda. Aquela historinha que você contou para você lá no começo, que você se deu uma enganadinha, que você falou assim, ah, tá, não, vamos lá que eu consigo. No meio do caminho você vê que você não consegue. É o tipo de pessoa que tem que falar a verdade o tempo todo, tem que viver a verdade o tempo todo. É o natural, é a autenticidade, tá? E aí, lembrando que, como a gente está falando de uma inteligência nova, a gente está falando do poder de dádiva. Então, você pode levar tudo isso também muito forte para o seu profissional. Isso é muito importante para você. Qualquer coisa que você for desenvolver,
Não importa, você tem que entender o significado, o propósito, tem que ter uma causa e tem que estar conectado ao seu autêntico, ao seu natural. Se tem alguma coisa que você ainda não entendeu muito bem, você não acredita 100% naquilo, você vai dar uma enroscadinha ali. Então, sempre procura aprofundar para entender melhor, porque como você é um facilitador, você também precisa ter a coisa facilitada para você. E para ter a coisa facilitada para você, você precisa entendê-la profundamente. Então, entender o significado e entender o propósito daquilo. Senão, não rola, senão não acontece, ok? E aí, quando a gente vai para a inteligência 7, que aí aqui, ó, onde você tem o corpo 9, vamos lá. O que é inteligência 7? A inteligência vital. Quem está assistindo a gente, lembra que tudo que eu estou falando aqui, que é inteligência 9, cabe para todo mundo, tá? Tudo que eu falar da inteligência 7, cabe para todo mundo. Quando eu falei do Vinícius, do corpo 7 na inteligência 9, aí é uma característica dele. Pode ser que você não tenha o corpo 7 na inteligência 9, você pode ter outro corpo, só que você pode ter o corpo 7 numa outra inteligência. Então, tudo que eu falei do corpo 7, cabe, não importa a inteligência que ele esteja. Obviamente, daí a conexão dos assuntos serão diferentes. Eu conectei o corpo 7 na naturalidade do Vinícius, da autenticidade, ok? E agora, eu vou falar da inteligência 7, que serve para você olhar na sua molécula e ver qual corpo você tem lá, tá bom? A inteligência vital é a vitalidade, ponto. É a sua energia vital. Então, a consciência, ela está conectando com o seu corpo 9, tá? Aqui, o corpo 9, usando qual veículo? A sua vitalidade, a sua energia vital. E a sua energia vital, você manifesta ela aqui no microcosmo, né? No nosso mundo humano, como? Através do seu corpo 9. O corpo 9 é aquela pessoa, né? Quem manifesta o corpo 9 é aquela pessoa que consegue entender o brilho de todas as outras pessoas à sua volta. É aquela pessoa que consegue, que acredita que nada é por acaso. As peças não estão soltas, as peças fazem parte de um todo, ok? E ela tem essa facilidade de enxergar esse todo, entender que ele é formado por partes diferentes, entender o que cada uma dessas partes, o que brilha em cada uma dessas partes, focar em cada uma dessas partes, dando sentido à existência das partes, e aí, enquanto ela está fazendo isso, o todo automaticamente está acontecendo. O todo automaticamente está se formando. Então, olha isso que louco e que lindo. Você, Vinícius, para que você consiga fazer isso com maestria cada vez mais, você precisa ter a sua energia vital funcionando muito bem. Você precisa que o seu corpo 7, ou que a sua inteligência 7 esteja muito fluida. E, ao mesmo tempo, que o seu corpo 9 também esteja fluido e se comunicando com a sua inteligência 7 da melhor forma possível, ok? E o que é inteligência 7? Inteligência vital, é a energia vital, é a vitalidade. É o corpo físico. Então, não é o corpo físico, porém é totalmente ligado ao corpo físico, porque através de comportamentos e hábitos que nós temos, através do físico, através do nosso emocional, através do nosso mental e através da forma que a gente lida com a nossa energia e com o espiritual, a nossa vitalidade é melhor ou pior.
Então, como um todo, nós estamos num aspecto mais saudável ou num aspecto menos saudável, mais fraco, com a imunidade bagunçada, né? Sim, Então, eu acredito muito nisso mesmo. Eu, eu falo, né, para a galera que eu converso, enfim, seja do meu mercado ou não, né? Falo assim, eu não consigo ter uma semana produtiva, não consigo ter uma semana que eu me sinta bem se eu não vou na academia. E quando eu falo isso, não é que, eu não vou, um dia eu fico louco. Não é um vício. Se eu for 3, 4 dias na academia, eu já me sinto muito bem. Com isso, eu já melhoro o meu sono, vital. Com isso, eu já procuro meditar mais, vital. Com isso, eu acordo mais cedo. Com isso, eu olho muito mais para o meu espiritual, porque a minha reunião com Deus é de manhãzinha e antes de dormir, né? Claro, eu tento manter durante o dia, mas com a correria fica difícil. Sou ser humano, normal. Mas em momentos que está mais quieto, que é antes de dormir e de manhãzinha, que o mundo ainda não acordou, procuro me conectar mais ainda com o espiritual. Então, se encaixa muito no que você falou. Real. Parece até, tipo, mentira, né? Parece que eu te falei da minha rotina, das minhas características, e você colocou nos números, né? isso é muito legal. E assim, quem está com a gente, quem estuda os números com a gente, né, sabe, e é o que a gente fala o tempo todo, os números são o que são, a gente não fica mudando a característica deles para se encaixar com cada pessoa, não tem como fazer isso. Eles são o que eles Sim, são, né? É que a molécula realmente é muito reveladora, muito. Não existiu até hoje de ter uma molécula que a pessoa olhar e falar assim, não, não parece comigo, né? Não tem a ver comigo. O que acontece é, às vezes, a pessoa falar, nossa, eu realmente sinto isso dentro de mim, mas eu ainda não consegui pôr em prática, eu ainda não consegui viver. Porque nós, seres humanos, temos, né, alguns influenciadores, temos alguns bloqueadores, às vezes, então são padrões mentais, hábitos, comportamentos, crenças, padrões emocionais, crenças mentais, paradigmas, filosofias, depende do que a gente acredita, né, do que a gente vive, pode estar atrapalhando a nossa molécula de fluir naturalmente. Ou a gente manifestar a molécula na nossa vida humana, na nossa vida, na rotina. sim. E colocar em prática que é o grande segredo, né? Mas a pessoa, acho que até é bem comum a pessoa chegar e falar, caramba, eu tenho noção disso, eu sinto isso, só que eu não consigo expressar, não consigo colocar em prática. Acho que é bem comum, pelo mundo que a gente vive, pela nossa história, né, de ter essas crenças limitantes, um padrão social e padrão para tudo, né? E a gente Exato, não, e isso vai formando camadas, carapuças em volta da nossa essência mesmo, né? exato, exato. Muito bom. Então é legal a gente batendo esses papos aqui, né? Porque fica parecendo realmente que foi fabricado, né? Então é bem legal a gente falar que os números eles têm as características deles e é isso. Então, vamos lá. Você, onde está o 9? Perdi. Aqui, ó. Inteligência 9, corpo 7. Então a gente está falando do seu natural, da sua autenticidade, você viver quem você é realmente em essência, em consciência. Isso para você, o que acontece? É o seu propósito, é uma causa você defender. E qualquer outra causa que você for defender também tem que ter essa naturalidade envolvida. E ao mesmo tempo, na sua inteligência vital, que é a sua vitalidade para você se sentir vital, como você falou, sentir que você dormiu bem, que você se regenerou como deveria, sentir que
o seu físico está legal, o seu espiritual está legal, que tudo está equilibrado, você precisa estar com aquilo funcionando, né? E o seu 9 daí vai funcionar, né? Você tem a facilidade do seu corpo 9 funcionar de uma maneira muito fluida quando isso acontece com a sua vitalidade. E aí é o que eu estava dizendo do 9 corpo, no corpo, toda aquela facilidade, então, de você enxergar o todo, de entender o brilho das pessoas, onde cada peça se encaixa. E olha só, quando a gente fala de corpo 7 em 9, de corpo 9 em 7, olha o match que isso dá, Vinícius. Porque no 9 você enxerga, aqui nesse, no corpo 9 você enxerga cada parte, certo? Você entende que cada parte tem um brilho, ok? No corpo 7 em 9, o que você faz? Você conecta e você facilita. Então, pensa isso no poder de dádiva. Pensa... Só estou anotando insights para o meu trabalho, viu? Show? Bora É lá. isso. É Bora isso. lá, porque olha que louco. Ó, eu vou repetir, gente. Eu vou repetir porque esses matches são importantíssimos, tá? No corpo 9, que o Vinícius tem em 7, ele consegue observar o brilho das pessoas, ele consegue entender, ele valoriza, ele sabe que cada ser humano está aqui para viver um propósito. Ninguém está aqui para viver qualquer coisa, para nascer e morrer e sem ser feliz, sem viver a liberdade, a felicidade e a plenitude. O Vinícius realmente consegue enxergar que cada pessoa tem um papel a desempenhar. E ele enxerga, né? Ele tem alguma forma, eu não sei se hoje ele vive isso no dia a dia dele realmente, né? Ele falou que mais no esporte, tal. Então, profissionalmente, eu não sei, mas eu estou dizendo que ele tem essa facilidade. A hora que ele quiser, que ele parar para se concentrar naquilo e focar, ele consegue olhar para uma pessoa. Vi, você daria para ser o CEO de uma empresa, ou então, sei lá, o diretor de recursos humanos. Sabe aquela pessoa que vai realmente olhar o time, né? O grupo ali e falar, bom, você vai ser bom para isso, você vai ser bom para aquilo, você vai ser bom para aquilo, você para aquilo. E aí, como ele tem a facilidade das conexões no corpo 7 em 9, ele também consegue olhar, facilitar a pessoa, encaixar a pessoa no time, facilitar para a pessoa e fazer as conexões certas. Ah, peraí, tá faltando alguma coisa. Peraí que eu vou contatar uma outra pessoa, ou então pede que alguém do time contate uma outra pessoa para que auxilie na facilitação que ele está fazendo. Quer dizer, é uma coisa muito gigante, é uma coisa muito grande. Obviamente, o Vinícius que escolhe o que ele vai viver na vida dele, né? Eu já sei que ele não vai ser CEO, eu imagino que ele não vai ser CEO de uma empresa. Não vou fazer recursos humanos, não. Porque o que eu sei é que ele não quer ficar preso, né, dentro de uma corporação e fazendo uma coisa só. Mas daí, como um belo de um consultor, um mentor, enfim, né, você poderia até ser um leitor, não sei se eu chamo de leitor, mas alguém que vai ler a molécula das pessoas e que vai fazer essas conexões, ou então alguém que vai auxiliar, vai prestar serviços para recursos humanos e falar, oh, essa pessoa é boa para essa função, essa daqui é boa para esse cargo. Na real mesmo, estou começando a viver isso e o que eu anotei, eu te contei, só para a galera estar um pouco, mas nem tanto, Show, vai lá, pode ir. Abre o jogo aí. introduzida no assunto, com a escola que eu vou fundar, e para quem está assistindo, é uma escola física, instituição do nosso padrão, não é escola fundamental ou superior, enfim. É uma escola digital, né? Então, tudo isso que você falou, eu já vejo isso. Então, eu já estou me conectando com pessoas, ou pelo menos trocando uma ideia aqui, fazendo uma reunião ali, para entender.
essas pessoas. E é exatamente isso. Para eu sentir o que elas têm dentro delas, quais as habilidades, vai servir para mim, né? Não que algumas não sirvam, mas para o meu propósito, naquela situação, nesse período, enfim. Sim, claro, claro. Então, quais pessoas eu quero me conectar? Que eu quero que esteja, ó, corpo nobre, no meu movimento, como que você fala? Como Na parte do minha, seu todo. mas causa, para defender a minha causa, enfim. Então, Perfeito. eu já estou fazendo isso e olhando mais para o futuro, claro que é meio difícil não olhar para o futuro, mas olhar tanto não é bom. Eu já vejo, né, eu montando essa escola, porque a gente não cria nada, não constrói nada sozinho. Eu sei muito bem disso. E eu não gosto de construir nada sozinho, então melhor ainda. Eu já me vejo com esse olhar, tendo que trazer, unir essas pessoas para minha causa, para a gente construir um todo. Sendo o pessoal da equipe e sendo os clientes, sendo quem vai consumir os Parceiros nossos também. produtos, tudo, né? Então, mais uma vez, conecta tudo. Show. Delícia. Muito bom. Fico muito, muito feliz. E eu também estou no caminho certo. E só para uma observação aqui, viu? É. Esses insights, o que eu tô descobrindo aqui na molécula, a molécula, ela traz respostas, ou pelo menos a bula da nossa vida, simplesmente baseado no nosso nome, na nossa data de nascimento, no nosso horário de nascimento. E, para mim, você pode ter certeza que vai ter retorno financeiro só por esses insights. Nossa, eu fico Financeiro. muito feliz de Então, saber isso. então é o seguinte, a molécula é valiosa. Gratidão, E gratidão. valiosa e Gente, preciosa, viu? e olha só, vocês ouviram tudo que eu falei aqui do Vi, da inteligência natural dele, né? Ele não tá fazendo isso para puxar o meu saco, eu prometo para vocês, porque eu o conheço há 22 anos, né? E o Vinícius, o que ele tem que falar, ele fala. Ele fala a verdade, gente. Na verdade, ele nem estaria aqui, não porque eu sou a mãe dele. Ele jamais falaria que ele gosta da molécula se ele não gostasse. E esses insights que ele está passando aqui agora, realmente, eu acredito que estejam sendo de coração aí e que é uma verdade para ele. Então, vamos lá. Tá. Aí esse match, Vi, eu achei muito sensacional. E eu queria te falar isso, porque o seu 7 em 9 e 9 em 7, um fica o tempo todo retroalimentando o outro. Obviamente, isso acontece na molécula como um todo, tá? Para todo mundo. Só que o do Vi me chamou muita atenção, porque essa coisa da causa e o propósito, com entender as pessoas e facilitar, entender onde elas se encaixam, e aí, conforme ele está fazendo isso e o movimento está acontecendo de um lado, já entra no infinito e já vai voltando e acontecendo do outro lado, quer dizer, é uma energia, um movimento que não para ele, que não para o Vinícius. E aí, como eu falei do infinito, eu vou entrar na particularidade aqui, então, e lembrar você que o seu ponto central magnético, que é a parte central da sua molécula, que irradia para todas as inteligências, é o 8. E aí, o que, que acontece? Olha que louco você fazer toda essa junção. Corpo 8. O que, que o corpo 8 diz? Que a pessoa, qualquer coisa que ela fizer, qualquer coisa que ela quiser aprender, progredir, aplicar na vida dela, ela não pensa só nela. O 8 sempre pensa no bem maior. Ele sempre quer fazer alguma coisa para que o mundo melhore, para ter um mundo melhor, para deixar o legado para quem vem depois. Então, assim, o 8, né, não quer morrer sem ter feito alguma coisa que ele considera importante para o mundo. Não importa para quantas pessoas do mundo,
Aí a gente olha para outra particularidade da molécula. No caso do Vinícius, eu posso dizer, e isso a gente olha pela jornada da consciência, tá? Então, eu vou contar uma coisa aqui, que eu nunca falei antes, em primeira mão. Quem tem em alguma das inteligências, qualquer uma das 8 inteligências, tá? 5 todo mundo tem. Mas quem tem o desenho da molécula que alcança a amplitude aqui dos corpos 8 e 9 são pessoas mais extrovertidas, pessoas que vieram para falar para mais gente, para alcançar mais gente, para falar para o mundo. Isso não significa de maneira alguma, como eu sempre digo aqui, que são pessoas melhores, tá? Não significa que o Vinícius é melhor que outras pessoas, que a molécula abrange um espaço menor, de maneira alguma. Porque essa pessoa vai ter, com certeza, várias características que o Vinícius não tem. E aí a graça da vida. É por isso que as pessoas se conectam, fazem parcerias e elas se encaixam, porque cada uma tem a sua pérola, cada uma vem com realmente esse brilho que a gente está falando. O Vinícius veio com a facilidade de falar para muitas pessoas. Então, assim, pode ser que seja já uma busca dele, ou pode ser que ele ainda não percebeu isso exatamente, está em dúvida. Pode ter vários influenciadores aí no meio, porém, pela molécula, eu já posso dizer para ele. Ele veio para alcançar várias pessoas no mundo, né? Agora, e já percebo isso. Percebe? Já quero. Já quer. Tá ótimo. Faz tempo. Eu também sou 8, gente, tá? Como que é? Tal mãe, tal filho? É isso, né? Tal mãe, tal filho. Então, eu também tenho 8 no meu ponto central magnético. Hoje eu também sei que eu quero isso. E eu tenho também aqui algumas linhas da minha molécula que chegam, alcançam o corpo 8 e 9, só que eu descobri isso, sei lá, com 45 anos, mais de 45, um pouco antes dos 45. Então, o Vinícius descobriu com 22, então tá lindo, tá lindo. O meu apoio total, como sempre, você sabe, né? Ó, uma frase. Diga. Melhor hora para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A segunda melhor hora para se plantar uma árvore é hoje, então, simbora. Perfeito. Né? Let's go. Start. Errou, let's go. Isso aí. Show. Ai, um outro ponto, Vi. Nossa, passou muito rápido esse programa. Porém, eu quero entrar num outro ponto aqui, dar um outro aperitivo de amor de presente aqui para você, para deixar você pensando mais ainda. Agora a gente vai sair de inteligência 7, 8 e 9, vai sair do campo da consciência, tá? Dos corpos que eu posso dizer que são aqueles mais internos e profundos nosso. E eu vou para a inteligência 3, que é uma frequência, é uma vibração mais de microcosmo, é uma vibração mais do nosso vamos ver, do nosso dia a dia, do que a gente vive realmente, tá? Então, no 3, a gente fala de inteligência criativa. Estamos falando, então, da sua criatividade, estamos falando da forma como você cria as coisas. E o corpo, que você manifesta essa sua criação e essa sua criatividade, olha aqui, ó, é o corpo 6. O que é o corpo 6? Primeira coisa já que eu quero começar falando é que quando a gente fala de 6, já é um lance que envolve mais pessoas. Envolve a parte mais social, envolve grupos. Quando você tem uma vibração 6 vibrando em você,
Para você é muito importante estar em grupos, estar entre amigos. Importante, quando a gente fala de 3, a gente fala também de família. Então, para você, se você pudesse, numa casa, colocar sua família com seus amigos e todo mundo ficar lá se divertindo e criando e inventando moda, para você seria muito perfeito. Obviamente, você sendo você mesmo, chegando lá, você ainda gostaria de falar com todo mundo, conversar com todo mundo e ainda contar para todo mundo qual que é a sua causa. Eu ia fazer isso, ó, de uma vez só. Eu ia juntar todo mundo e dar uma palestra. Exatamente. Ia virar um evento. E você ia considerar, você ia acreditar muito que esse evento seria um evento para um bem maior. Que você estaria auxiliando todas aquelas pessoas e que elas viveriam um mundo melhor a partir daquilo, tá? Uhum. Então, sempre que você pensar em criação, em criatividade, você tem uma vibração 6, você tem um corpo 6 aqui. O 6, ele também é o mistério, o oculto. Você é aquela pessoa, quando a gente fala de criatividade, de criação, quando a gente fala de família, você é aquela pessoa que gosta de descobrir o enigma das coisas. Você fica assim, tá, aquela pessoa está falando isso, mas por trás do que ela está falando, eu sei que tem mais alguma coisa. E talvez ela não esteja percebendo ou ela não quer me contar. O corpo 6 tem muito disso, tá? Tenho muito disso. Então, essa coisa do oculto, do mistério, do enigma, tem muito a ver com 6, e isso tem a ver com criatividade e criação. A criatividade e a criação, pode falar. E, e isso, você falou, né, mais do mistério de eu perceber nas pessoas. E também tem de eu ser misterioso, eu trazer mistério para o que eu faço, alguma coisa assim. Porque eu percebo isso. Sim, sim, quando você está criando. E, e conversando também. Tá, Quando eu tô sim, com as faz pessoas, sentido. por exemplo, em conversas, sabe essa pausa? É um mistério, Tá. né? E isso até é, tipo, técnica de oratória, enfim, tudo de comunicação, mas eu nunca fiz oratória. Então faz parte de mim. Essa pausa, esse calma, já conta, sabe? E você começa uma história. Então, eu preciso contar para vocês. Lá, essa calma, esse misticismo de não ir direto ao ponto, sabe? Eu sempre fui assim e de um tempo para cá eu estou mais assim. Tá. Principalmente da época, você sabe, se é minha mãe, que eu fiz teatro, então, alguns anos atrás. Ali talvez tenha desencadeado mais coisas, mas de 3 anos para cá, assim, tipo, eu uso muito. Até para conquistas, não só de relacionamento, mas conquistar o que eu quero, entreter a pessoa, ou até persuasão. Sim, 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 muito. Eu uso Perfeito. muito isso. Perfeito, porque como é uma interação mais social, é uma interação com pessoas, e aí envolve esse enigma, oculto, o mistério e tal, a tendência de você fazer isso realmente é grande quando você une as características da vibração, né? Quando você realmente faz uma composição delas. Perfeito. E ainda mais você tem isso em 3, na criação. Então, assim, você está criando aquilo para conseguir o que você quer. É, nossa, esse é... Ai, Entendeu? gosto, Então, gosto. é assim, gente, a gente tem muitas ferramentas dentro da gente, a gente tem muitas armas, né? Recursos, esquece a última palavra que eu falei. Recursos maravilhosos que devem ser usados muito a nosso favor. Devem, porque
são nossos. A gente nasceu para viver isso, para aplicar isso, né? Até poderes, né? Exato, exato. Poderes. Por que não? Temos todos, absolutamente todos. Quero falar mais duas coisas, mas não quero passar muito do tempo para o programa não ficar muito longo. Over deliver já, né? Já está entregando mais, é isso. Gostou, né? Gostou. Claro. É... Aqui, ó, no seu número de revolução, então, eu só quero reforçar para você. Tá vendo que você tem um 9? Uhum. Então, você tem um 9 aqui no grupo. Os três primeiros números da revolução são as nossas ferramentas. Então, você tem um 9 aqui só para te dar certeza e falar assim, cara, é isso, entende? Você realmente tem essa potência, essa possibilidade de olhar para o outro, de entender o brilho dele, de encaixá-lo dentro de um grupo e fazer a coisa acontecer, de dar sentido para cada pessoa dentro de um grupo e fazer o todo acontecer. Você realmente tem isso. Aí, lembrando que você precisa viver a sua naturalidade, porque o 9 também é inteligência natural. Quando a gente fala de 9 da vibração na revolução, a gente está falando dele como esfera, como inteligência, como corpo, todas as frequências, tá? Então, você tem como ferramenta disponível para você 24 horas por dia, potencializada, facilitada de todas as formas, o seu silêncio da existência. Então, realmente, a meditação para você é um conector muito legal. A sua inteligência natural, de novo, a sua autenticidade, tá? Você ser você mesmo, você respeitar, você viver isso o tempo todo. E todas as características que eu coloquei do corpo 9, como essa facilidade de enxergar o bom das outras pessoas e não em você. E muito maravilhoso, como você falou, eu sei, eu estou montando uma escola, mas não tem como eu fazer sozinho. Eu preciso de pessoas. Então, eu preciso enxergar o que cada pessoa que eu conheço pode ter de interessante para me auxiliar, né? E se isso fizer sentido para minha causa e fizer sentido, obviamente, para a pessoa, então nós poderemos ser parceiros. Caso contrário, I'm so sorry, a gente continua sendo conhecido, amigo, família, enfim, e seremos felizes e nos divertiremos, porém, não parceiros de negócio. É Né? isso, negócios, negócios, amizades à parte. Então, tá Exato, certo. exatamente. Último ponto, inteligência essencial. Número 1 aqui, ó. Tá? A sua é número 5, ok? Ah, antes de eu falar isso, Hum, ainda bem que eu lembrei, porque é o ingrediente show. Então, ó, vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho, ó. Corpo sim. 7 na inteligência 9, corpo 9 na inteligência 7, certo? Tudo que eu já falei. Olha o detalhe, 9 em 7 com 10, 7 em 9 com 10. O que significa 10? É o grau 10. O grau 10 é a segunda esfera, porque ó, pode ver que todas as inteligências começam com grau 5 e termina com 45. A cada 5 graus é uma esfera. Então, a esfera 10 é a esfera 2, que é a evolução. A evolução nada mais é que você ter a capacidade, que você ter a genialidade, vamos chamar assim, um talento, uma habilidade para tomar as melhores decisões, para fazer as melhores escolhas na sua vida, para escolher os melhores caminhos, ok? Então, É? quando a gente fala tudo que a gente falou, de 7 em 9, de 9 em 7, você tem a evolução ainda como base para auxiliar você em tudo isso. E a gente pode dar uma puxadinha, né,
na esfera da evolução e lembrar que, como vibração 2, a gente tem a inteligência emocional. Então, eu tenho o emocional contido na evolução. Sempre que eu falar de evolução, eu posso pensar que ele está permeado por um emocional. Então, tudo isso que nós falamos aqui tem a sua emoção e a importância de você saber fazer as melhores escolhas como base de tudo isso. Eu posso desenhar isso? Claro! Você quer Não, fazer isso agora ou depois? não. Vou desenhar, não literalmente. Tá, Mas eu vou desenhar bora? para você Para é, ilustrar. e para quem está assistindo entender. Show. Há 2 semanas atrás, estava aqui. Eu, com um parceiro, em um projeto, com um especialista. Então, era eu, mais um parceiro, a gente lançando esse especialista. Ok. Algumas coisas aconteceram, eu senti algumas coisas, eu escrevi o projeto da escola em uma das noites que eu não estava conseguindo dormir. Tomei a decisão de sair desse projeto para 97719, para criar algo que defenderia a minha causa, que eu teria que juntar pessoas, entender as pessoas e juntá-las da melhor forma. Então, tipo, eu estava no projeto, aí fui pro 10, né? Genialidade, sei lá, em escolhas, em tomar algum rumo na vida. Esfera E 2. Pode para considerar esfera 2. O 10 esfera é 2, esfera tá 2, bom, isso. esfera 2. E depois fui viver, eu tô indo, né? Viver o 9779. Não, só para, tipo, conecta tudo, Show, show. tudo. Perfeito, maravilhoso. E bom Vamos lá, saber que então. bate, hein? Show, né? E genialidade na minha análise resumida, que o pessoal não vai conseguir ver, né? Mas tem o número. Qual que? Tem a minha genialidade, ela vai até o final, me ajuda. Em alguma simbiose, jornada? Acho que é Ó, jornada. no começo da análise resumida, tem a sua genialidade que, que revela o seu fluxo, porque como você tem o ponto central magnético em 5, então É, a esfera 8 é o fluxo. Então, lá vai ter a sua genialidade como fluxo. Isso também é bem legal. Eu não comentei isso, mas eu sei que isso super combina com você. Porque você é aquela pessoa que não adianta a gente ficar te pressionando, não adianta a gente te dar um prazo e falar que você precisa cumprir aquele prazo, porque você faz as coisas sempre baseadas no seu fluxo. Isso é muito legal. Então, assim, sim. eu tô no fluxo de olhar para isso agora, eu tô no fluxo, né, de desenvolver esse ponto, porque se você sentir que Uhum. você não está na energia, que você não está no fluxo, você sente que você não vai dar o melhor de você, e aí não vai ter a sua genialidade naquilo. Então, você Sim. prefere esperar a hora certa, que você tenha energia para fazer aquilo, porque daí a sua genialidade vai estar ali contida. Uhum. É, só para. Deixa eu ver se dá. Se você vai conseguir enxergar. Aqui, ó. Sua jornada da consciência, certo? Certo. E aí, se a gente descer aqui, ó, no número 5, Isso, inteligência genial. isso. Aí, ó, eu vou descer, tem os pontos, né? Primeira etapa, despertar, a segunda, acessar, a terceira, ativação e a quarta, multiplicar. E aí, número 5, ela tá em todas. E até no final do multiplicar, tá? 2, 5 e Ah, 7. sim, 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 Então, sim, ela sim. é bem presente. Show, muito legal. Como o 5 é o centro da molécula, então ele acaba estando presente na jornada realmente. E, então, aí olha só, mas foi muito legal você falar isso, sabe por quê? Eu quero falar exatamente da sua inteligência essencial aqui,
que você tem o quê? O corpo 5. E aí, por que eu quero falar disso para você? Quero te dar um presentão, um aperitivo de amor, porque eu sei que para você o 1 é super importante, porque a nossa essência de 1, ela tá ligada com o nosso corpo físico, tá? Então, o corpo 5, uma das coisas, duas coisas que eu vou falar do corpo 5. Uma, o regente, o elemento é éter. E aí, o éter, ele é regido por inovação. Então, você precisa sentir aquele movimento de inovação o tempo todo, quando você tem o corpo 5 ali. E também tem o lance da energia de você sentir qual que é a melhor coisa que eu preciso fazer nesse momento, né? O que eu preciso... Imagina uma alquimia, uma mistura ali de elementos, né? E aí o 5, ele te dá a capacidade de você escolher quais os melhores elementos nesse momento para eu trabalhar aqui. E no seu caso, o aqui é inteligência essencial, que tem a ver com o corpo físico. Por isso que para você é legal e é importante, por exemplo, ir na academia e falar, opa, peraí, qual que é a alquimia que eu vou fazer no meu corpo hoje aqui? Deixa eu sentir. O 5, ele te traz essa possibilidade de você sentir, mesmo na academia, se você tem um treino, isso eu não sei, é uma pergunta, tá? Aí você me conta se já aconteceu. Mesmo que na academia você tendo um treino certinho, já aconteceu de você chegar e falar assim, tá, o treino hoje seria esse, porém, eu estou sentindo uma percepção de que é melhor eu fazer outro treino. E aí você fazer essa alteração? Já conseguiu chegar nisso? Não. Tá. Nesse caso, até porque um pouco da minha pessoa é seguir em alguns pontos, né? Por um lado, eu não odeio padrões sociais, do outro, eu sigo certinho os treinos da As academia. Mas, regras. enfim, é, é, quando o professor monta o treino, né, eu preciso entender o porquê, qual que é a finalidade, o objetivo, porque esse exercício é assim, 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 assim. Mas depois que eu faço os exercícios, né, geralmente A, B, C, os treinos, enfim, e eu curto, aí eu sigo eles. Tá. Aí eu sigo eles. É, acontecia disso, o que você falou, quando eu não treinava muito perna, quando eu estava com o joelho zoado. Tá. E aí era o dia de voltar de boa na perna, eu falei, não, vou treinar peito, o braço, né? Mas hoje não. Eu treino o corpo completo, então, tipo, todo dia é o dia de alguma parte do corpo, então eu respeito. Eu acho que essa mudança eu posso até acessar, só que quando eu tiver, sei lá, Show. algum certo conhecimento mais técnico mesmo de, sei lá, de educação física, né? Legal, mas assim, para você entender que você tem essa facilidade, você tem Uhum. esse ímpeto. Obviamente, aqui eu foquei em uma coisa que eu sei que você faz muito, né? Porque você sempre foi do esporte, mesmo quando você não fazia exatamente academia, você sempre fez vários esportes, né? E aí você, como atleta, vamos dizer assim, sempre teve esse foco realmente no corpo físico. E aí vai chegar uma hora que você pode ter essa liberdade, desde que você, obviamente, como você falou, tenha o conhecimento, saiba exatamente o que para poder escolher. E quando você sabe, quando você tem o domínio, aí você consegue ter uma autonomia. Então, você tem uma Uhum. facilidade muito grande para fazer composições. E as composições que seriam melhores para você em todos os aspectos. E aí, tá, então vê se esse exemplo que eu vou dar faz sentido. Ok. Porque eu busquei aqui só o que eu entendi da sua primeira pergunta. Só que É agora, que eu eu dei um também... exemplo, sim, sim. Não, mas esse exemplo pode fazer sentido. E é mais sentido ainda porque vai no
no 9, no 7, no 7, no 9. Tô. É Ok. sério. Ó, quando vou na minha academia padrão, que eu pago aqui, eu vou, rotina, eu Ah, não tenho, nunca fiz isso, assim, nunca tá, não, né? Mas normalmente não faço isso, de trocar, porque, eu, né, senti, eu não sei. Porém, quando eu vou treinar com algum amigo, vou no condomínio de alguém que tem academia, e aí eu não vou conseguir treinar na minha academia, as academias têm como que chama? Aparelhos diferentes, sim, diferentes. sim, Então, você precisa, o quê? Se virar com o que tem. sim, Aí sim. Aí, por exemplo, vou treinar com um amigo, o meu amigo não faz o meu treino, eu não faço o treino dele. E sim, aí, normalmente, sou eu quem monto um treino lá na hora. Então, show. com o que tem, com o dia, com o que ele treinaria, com o que eu treinaria, com o objetivo, entendeu? Acho que se encaixa um pouco E aí nisso. você sente que você tem essa facilidade para fazer isso, Total. que você consegue sentir, que é como se o seu corpo estivesse falando para você, entendeu? Uhum. Olha, junta E, esse com aquele, com aquele, com aquele, que vai dar um match legal. sim, e nesse sentido, até é um certo conhecimento de técnica mesmo, e o porquê isso, o porquê aquilo, o que que vai pegar. Legal, legal. Vi, olha, eu vou realmente parar, porque senão a gente extrapola muito o tempo do programa, tá? Mas Fechou? assim, cara, é isso, é você, sua molécula é linda, e como todas as pessoas que passam aqui, eu digo que eu fico ainda mais apaixonada, é muito legal conhecer mais a pessoa por quem ela é de verdade, né? Através da consciência dela, através da molécula dela. E adorei, foi ótimo, foi Foi. muito, muito ótimo. Você quer falar rapidinho alguma coisa para as pessoas a respeito aí da escola que você falou? A gente pode deixar o seu Instagram aqui na descrição também do vídeo. Eu acho que se eu não falar nada agora, vai ser até tipo, caramba, né? Ele falou. A Cíntia perguntou se ele queria e ele não quer falar. Nossa. Não, você Poderia, pode achar que porque. não está Não, maduro ainda, sei lá. não, ó, eu poderia, porque eu sou misterioso. Mas é o seguinte, sobre a escola, não vou falar. Agora, pode deixar o meu Insta, é Vinícius Zuc, vai estar aqui na descrição, né? Se sentirem, se fizer sentido, me sigam. Se Perfeito. não, obrigado por ter visto até aqui. Eu espero que, é, se você chegou nesse ponto, você se conectou real com o propósito do Coquetel do Amor, com o propósito da Cíntia, né? Você se conectou com alguma coisa. E se você chegou até aqui, é porque algo aí dentro está te incomodando. Está te incomodando, que você não está vivendo o seu verdadeiro eu, você não está conseguindo ter liberdade, é porque todo ser humano busca por uma coisa, liberdade. Ponto. E se você chegou até aqui, não sei como que é. A pessoa já fez a molécula que está aqui ou ainda não? Ou ela tem a possibilidade de fazer? Quem está assistindo pode ser que não fez e tem a Ah, possibilidade de fazer. Então, aqui também na como? descrição tem todos os links. Então, a pessoa ela tem a possibilidade de pagar R$ 36 para receber uma aula e o gráfico da molécula e os dados para ela montar a molécula dela, tá? Ou então, ela pode pagar R$ 54 e a gente desenha a molécula digital, igual essa do Vinícius que vocês estavam vendo, é desenhada por nós, né? Ou ela pode pagar R$ 180 e já receber a molécula digital e a análise resumida. Tem essas três possibilidades aí. E aí tá tudo aqui Tá, os links estão na descrição, tá? perfeito. E os outros não têm análise resumida, né? Os outros As, que eu du- falei, não, as só duas. o último, Tá. só o de R$ 180. É,
sintam aí e tragam isso como uma prioridade, né? Como eu já falei, se vocês chegaram até aqui é porque vocês precisam viver o seu verdadeiro eu, né? Ter essa liberdade e real. Até hoje, eu acho que fazem umas 2 semanas que foi me entregue a análise resumida. Até hoje, eu tô na academia, tô no meu trabalho, fazendo alguma coisa e vem um sentimento tipo, putz, qual inteligência em tal corpo ou alguma coisa? Eu abro a análise e vejo. E isso me Show. ajuda muito. Então, para a rotina, para a prática, para o seu dia a dia, é muito importante ter a análise resumida. E eu sou do marketing, tá, pessoal? R$ 180 está muito barato. Pelo amor de Deus. Aproveita que você está do marketing, faz o meu papel que eu esqueço às vezes. Fala aí para o pessoal que se fez sentido, compartilha, se inscreva e Tá curte, bom, todas então. aquelas coisas. Tá bom. Pessoas, esse foi o Coquetel do Amor. Se vocês gostaram, se vocês sentiram que já houve alguma melhora consciencial em vocês, se vocês conhecem alguém que gostariam de assistir, tá? Gostariam de participar, de se introduzir nessa vida, tá? Compartilha, grupo de WhatsApp, compartilha, que mais? Dá o like, se inscrevam, né? Vocês Para receber postam direto o Coquetel do notificação Amor, tá? Se toda inscrevam. semana. Ah, e um detalhe, comentários, tá? Uma Show, coisa muito importante é vocês deixarem o melhor insight que vocês tiraram, não só desse vídeo, de todos. show. Coloque entre aspas aí o melhor insight, se for fala nossa, ou o seu próprio insight, e deixam também o time. Show. O time. Então, dos 2,39 até os 29 minutos, enfim, deixa lá, que ajuda muita gente. É isso. Muito legal. E aí eu lembrei de outro também. Deixar comentário de temas que são relevantes que a pessoa gostaria de ouvir, porque quando eu olho a molécula do convidado que vai estar aqui comigo, a molécula tem N pontos que eu posso comentar. E aí, quando tiver alguém que tiver um ponto que seja relevante, que faz match com o que alguém colocou que seria importante ouvir, aí eu posso falar daquele tema, entendeu? Então, também isso a gente pode fazer, seria legal. Perfeito. E aí vocês vão ter o que procuram, né? Melhor ainda. Melhor ainda. Isso aí. Bom, gratidão, meu amor. Gratidão. Nossa, um prazer imenso, uma honra, delícia, delícia. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado pela molécula e obrigado pela sua vida e obrigado, mamãe. De nada, meu amor, eu amo você muito, é uma Também honra te amo. muito grande. Imagina, todo mundo que passa aqui no Coquetel do Amor, eu amo muito. Imagina você, né, gente? Eu precisava dar essa, como fala? Como que o pessoal fala? Como? Que fica pegajoso, né? Mas eu precisava dessa melada, essa melada aqui. Porque é Ah, de ser meloso? meu amor mais lindo, Ah, mais lindo. E olha, gente, eu tô aqui na Inglaterra, ele tá no Brasil, então é muita saudade, mas não tem problema, a gente sempre tá se falando e a gente tá sempre junto de alguma forma, né? exato. Eu amo você. Beijos. Beijos. Gratidão.